Igreja Metodista Wesleyana, santidade como estilo de vida. Abre-se a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo de número 13, e vamos ler o versículo 1. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Aleluia, glórias a Deus. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos, ó Deus, sim, Jesus, por tua presença aqui conosco e pelo teu povo que tem tido esta vitória, Senhor, da tua parte, porque foram, Senhor, motivados pelo teu Santo Espírito, e aqui estamos para ouvir a tua palavra, glorificar e exaltar o teu nome. Muito obrigado pela obra que tu tens feito em nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado por tua bondade e fidelidade. Pai querido, nesta hora, peço-te a unção do teu Santo Espírito sobre a minha vida, para que eu seja um instrumento em tuas mãos, usando do conhecimento que tu tens me dado, Senhor, e também deste esboço que está em minhas mãos, para trazer ao teu povo a tua palavra. Palavra esta, Senhor, que venha para alimentar, para edificar, para consolar, Senhor, para instruir o teu povo. Que o teu Santo Espírito que está sobre a tua igreja e habita em cada um de nós, nos conduza, Senhor, nessas verdades espirituais e nos faça crescer e amadurecer em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus, amém. E os irmãos se assentem. Aleluia, glória a Deus. Deu o título desta mensagem o seguinte: nele, Cristo, né? Nele eu posso confiar. Amém? Os irmãos podem confiar em Cristo? Os irmãos confiam em Cristo? amém, Aleluia. Porque isso é segurança para nós, né? E existem inúmeras promessas e bênçãos para aqueles que creem segundo os princípios bíblicos, né? Que é crer, se sujeitar e obedecer à palavra de Deus. Sobre esses repousam inúmeras bênçãos e promessas de Deus, e nós estamos prontos para desfrutá-la. O tema, o assunto que nós vamos tratar aqui é a perfeição divina, porque Deus é perfeito, por isso Ele não muda. Eu já comentei isso aqui em mensagens anteriores, e hoje eu vou dar uma breve pincelada também a respeito. Amém? Por Ele ser perfeito, Ele não muda, por isso Ele é o mesmo de ontem, hoje e o será eternamente. Aleluia. Por isso nele nós podemos confiar. Os irmãos, creio que têm conhecimento que esta carta aos Hebreus, ela foi escrita com alguns propósitos, né? Uma das quais mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo, a revelação maior de Deus aos homens aqui na terra, porque antes Deus se revelou aos homens através dos profetas, né? Através da sua palavra, e nesses últimos dias tem nos falado através do seu Filho amado, Jesus Cristo. É o que nos diz o período introdutório de Hebreus, né? E essa epístola vem discorrendo sobre essa superioridade do sacerdócio de Cristo, também nos fala a respeito da fé dos heróis bíblicos, né? E que também nos exorta a seguirmos esse mesmo modelo de fé. E também um dos propósitos pela qual essa epístola ela foi escrita é porque essas pessoas que haviam se convertido ao cristianismo, pessoas essas vindas do judaísmo para o cristianismo, e nós percebemos isso dentro dessa epístola, visto que ele usa muito o linguajar e afirmações bíblicas do Antigo Testamento em termos de sacrifício, de leis, sacerdócio. Então nós entendemos que é uma epístola direcionada principalmente àqueles que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo. E eles com certeza viveram a fase do primeiro amor, como muitos de nós vivemos, né, irmãos? Eu lembro que no meu primeiro amor, eu dizia assim: falta eu falar de Jesus para o poste, porque para todas as pessoas que falavam a minha língua, eu ia lá falar de Jesus. Eu vi um grupinho de brasileiros conversando no ponto de ônibus, eu falei: não conheço, mas eu vou falar de Jesus. Eu estava no mercado fazendo compras, eu vou falar de Jesus. É o chamado primeiro amor.
E eles também passaram por essa fase do primeiro amor. Só que, conforme as dificuldades vieram surgindo, muitos não estavam mais conseguindo manter a fé, a perseverança. Alguns estavam deixando de congregar, alguns estavam deixando de obedecer a seus líderes, estavam passando por momentos de dificuldades e correndo um grande perigo de apostatarem da fé e, consequentemente, perderem as bênçãos, as promessas de Deus e, o pior de tudo, né, no final de suas vidas ainda viria o juízo de Deus sobre eles. Então, o escritor desta carta de Hebreus, nenhum de seus propósitos ele escreve para incentivar, para admoestar a essas vidas que estavam passando por essas dificuldades, estavam cambaleantes na fé, a perseverarem. Porque vale a pena perseverar e a vitória estava prometida para aqueles que crerem, né, que crescem e mantivessem-se firmes no caminho do Senhor. Temos aí, entre as várias situações difíceis que eles estavam passando, uma iminente perseguição, alguns perdendo seus bens, alguns sendo presos, né, perseguidos por causa da palavra e, consequentemente, então eles olhavam para a situação que eles estavam vivendo e diziam para si mesmos: poxa, isso não era o que eu estava esperando quando eu aceitasse a Cristo. Eu esperava uma vida de vitórias, só vitórias, sem problemas, sem lutas, sem dificuldades, sem perseguição. Eu esperava uma vida que seria um mar de rosas. Mas o que eu estou tendo por crer em Cristo é perseguição, descrédito, menosprezo por parte de alguns e alguns sofrendo consequências até mais difíceis. E por isso então estavam esfriando na fé, deixando de crescer espiritualmente e também estavam embutidos espiritualmente falando em suas visões, de forma a não conseguirem discernir espiritualmente as situações que estavam ao seu derredor e até mesmo as promessas de Deus. E alguns tentando se voltar novamente ao judaísmo. Então o escritor diz: não, perseverem. Olha só os heróis da fé. Aí ele vem discorrendo todos aqueles homens que foram vitoriosos na fé. E eles falam: nós temos que seguir o mesmo caminho que eles seguiram, porque eles venceram e nós precisamos também vencer. Então eu trago uma palavra baseada nesse texto de Jesus Cristo: ontem, hoje é o mesmo e o será para sempre, porque ele fala da imutabilidade de Deus. E dentro dessa imutabilidade de Deus, nós vamos ter duas vertentes. Assim como uma moeda, ela tem duas faces, a imutabilidade de Deus com relação às pessoas, ela também terá duas vertentes. Ou seja, para aqueles que creem, confiam e andam segundo os preceitos de Deus, e para aqueles que rejeitam e não se sujeitam e não obedecem à palavra de Deus. E essa imutabilidade de Deus vai pesar nessa hora para um lado como para o outro. Aqueles que creem, bênçãos e vitórias, né, e recompensa a vida eterna. Para aqueles que rejeitam, que negam ou que apostatam da fé, a derrota, a vergonha e a condenação eterna. E com certeza ninguém quer ser derrotado. E o escritor de Hebreus, ele dá essa exortação e mostra esse aspecto, esse lado. Olha, não entrem para o lado dos derrotados, mas perseverem e continuem firmes no caminho dos vitoriosos. Porque a nossa luta aqui, irmãos, ela vai durar um tempo. Enquanto nós vivermos aqui, nós vamos ter lutas e dificuldades. Mas também temos as bênçãos de Deus, temos o socorro de Deus, temos a providência de Deus. Muitas vezes nós temos proteção e livramentos em situações tremendas. E com certeza isso vai culminar na vida eterna, que é o nosso alvo, o nosso objetivo. Amém? Falando aqui a respeito da imutabilidade de Cristo, né? Como eu já comentei anteriormente, Deus é imutável porque Ele é perfeito. E se Ele é perfeito, não necessita de mudança. Porque tudo que necessita de mudança, primeiramente, é porque não está perfeito. Né? E isso o próprio escritor de Hebreus ele fala com relação à lei que foi dada anteriormente, o sacerdócio, que era a sombra daquilo que havia de vir, mas não era perfeito. Porque se fosse perfeito, não teria necessidade de uma nova aliança. Então vem Cristo na nova aliança, que é perfeita, então é eterna. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 17, nos fala, né, algo da imutabilidade. Está escrito: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação
ou sombra de mudança. Amém? Não pode haver, porque Deus é perfeito, Ele é imutável. Por isso Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E dentro dessa imutabilidade de Deus, amém? Toda essa perfeição de Deus, Tiago aqui está falando que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede dele. Então nós temos inúmeras bênçãos que repousam também sobre nossas vidas e são promessas para nós, e nós temos recebido muitas boas dádivas de Deus e dons que vêm do Deus maravilhoso, do Deus de luz. E elas repousam sobre nossas vidas, estão à nossa disposição para que nós sejamos também abençoados aqui nessa terra, esse mundo em que vivemos. Porque, embora nós estejamos passando por um deserto, caminhando rumo a Canaã celestial, e tenhamos inúmeros problemas e dificuldades, mas as bênçãos de Deus repousam sobre nós. Como repousou sobre o seu povo que estava no deserto, quando atravessava o deserto para Canaã. Vemos que de dia, Deus os protegia com uma nuvem sobre aquele calor escaldante, e à noite com uma coluna de fogo, não só para iluminar o caminho, mas também para aquecer o seu povo. E durante 40 anos dessa peregrinação, diz-nos a palavra de Deus, suas roupas não se rasgaram, seus sapatos também não se rasgaram, e Deus providenciou tudo o que eles necessitavam durante essa jornada e essa caminhada. E Ele tem providenciado isso para nós, irmãos. Porque se nós olharmos para nossas vidas, e vermos o que Deus tem feito, o que Ele tem nos concedido, temos inúmeras bênçãos para contar. É bem verdade que em meio a essas inúmeras vitórias, passamos por momentos de lutas, de apreensão, de adversidades, momentos difíceis, mas em tudo tem o Senhor nos conduzido à vitória. Em tudo tem o Senhor providenciado suas bênçãos para nossas vidas. E nós temos desfrutado dessas bênçãos, porque Deus é imutável. Ele é perfeito. Amém? Temos aqui também, dentro dessa questão da imutabilidade de Cristo, que Ele é imutável porque Ele é eterno. O Salmo 90, o versículo 2, que os mundos nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então Deus, irmãos, Ele é eterno. Ele não tem começo, Ele não tem fim. Ele é único. Não há ninguém semelhante ao nosso Deus. Embora muitos queiram se fazer deuses e se chamem deuses, mas não há ninguém semelhante ao Senhor. Ele é único. Ele é Deus e é o Deus verdadeiro. Deus sobre todas as coisas. E olha que maravilha, irmãos. Nós servimos a esse Deus maravilhoso, a esse único Deus eterno, soberano, majestoso. E isso é uma grande dádiva e uma grande bênção, porque podemos conhecer, servir e adorá-lo, e temos as promessas ainda de recompensa, por nós já sermos abençoados por Deus. Porque muitos não creem nesse Deus que nós cremos. Muitos não experimentam as bênçãos que nós experimentamos desse Deus. Muitos não têm as promessas que nós temos desse Deus. E muitos não vão desfrutar da eternidade que o nosso Deus preparou para aqueles que nele creem, para aqueles que o servem, que o adoram, para aqueles que se sujeitam à sua palavra, à sua verdade. Então nós somos bem-aventurados, irmãos. Nós somos felizes. Glória a Deus por isso. E Ele é imutável. Deus é imutável porque é todo-poderoso. Quando Ele se revela a Moisés, ali no Sinai, em Êxodo 3:14, essa é apenas uma das passagens paralelas, eu vou citar mais duas aqui, mas eu quero começar com essa de Êxodo 3:14, que nos diz o seguinte: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Quando Deus diz, eu sou o que sou, é porque Ele já é todo suficiente. Deus é todo suficiente, irmãos.
Ele não precisa de mais nada para ser Deus, porque Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é esse Deus Todo-Poderoso que basta uma palavra e os montes se removem. E Deus pode dar palavra de bênçãos e de vitória para nós aqui esta noite. Deus pode dar palavras que abrem janelas no céu, que abram portas aonde ainda não há portas, porque a palavra de Deus é palavra que cria, irmãos. Uma vez eu ouvi, essa frase: olha, Deus abre portas até mesmo onde não há portas. E abre mesmo. Por quê? Porque Deus é um Deus todo-poderoso, Ele é um Deus criador. Todas as demais criações que nós podemos fazer nesse mundo, tanto a nível natural quanto espiritual, nada se cria do nada. Tudo se cria em cima de alguma coisa que já foi criado. Mas Deus não. Deus chama à existência aquilo que ainda não é. Ele é o Todo-Poderoso. João capítulo 8, 58, Jesus ele faz essa citação dessa passagem de Êxodo 3, 14, João 8, 58, Jesus fala o seguinte, Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está fazendo essa referência, lá de Êxodo. E por causa disso ainda muitos queriam apedrejá-lo, porque ele se fazia com isso igual a Deus. Amém? Mas isso aqui é só para complementar. E agora Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, irmãos. O Todo-Poderoso. Para Ele nada é impossível, e Ele é o nosso Deus, e Ele nos ama, e Ele nos chama de filhos amados. E nós, pelo Seu Espírito que Ele colocou em nós, clamamos: Abba Pai, aleluia, glória a Deus. Abba Pai, irmãos, significa paizinho, uma forma muito carinhosa, muito íntima de se aproximar de Deus. O Todo-Poderoso, irmãos, imagine esse universo. É Deus quem criou. Deus é muito maior do que esse universo, tudo quanto nós possamos pensar ou imaginar. Então Ele é algo tremendo e maravilhoso. E Ele nos ama, nos chama de filhinho e nos dá o Seu Espírito para que possamos clamar: Abba Pai. Que Deus tremendo e maravilhoso, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. E Ele tem nos dado o Seu Espírito, irmãos, para que nós possamos nos conduzir devidamente nesse mundo em que nós estamos como peregrinos e forasteiros, para que nós possamos alcançar esta vitória que Ele tem preparado para nós. E para tanto, Ele entregou o Seu Filho amado. Jesus Cristo se fez homem, sendo Ele o próprio Deus, se esvaziando de toda a Sua majestade, para morrer como homem, para pagar a dívida do homem, para que ao ressurgir, nós possamos ter essa esperança de vida eterna e desfrutarmos daquilo que Ele é e que Ele preparou para nós, porque nós somos co-herdeiros, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos co-herdeiros com Cristo, somos herdeiros do Deus Todo-Poderoso, irmãos. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E aí, falando dessa imutabilidade de Deus, porque Deus não muda, porque Ele é perfeito, então a Sua lei é perfeita, a Sua palavra é perfeita, a Sua palavra é verdadeira. Nós temos que atentar seriamente para essas duas vertentes que nós vamos ver a seguir. Amém? Para aqueles que não andam em conformidade com a vontade de Deus e não se sujeitam à Sua palavra, à Sua vontade, e o que os espera. Porque por mais que Deus os ame e queira fazer algo, Deus não pode, porque Ele é imutável, porque Ele é perfeito. Então, quando Deus julgar a humanidade, quando Deus nos julgar, irmãos, não haverá injustiça. Às vezes, nós, na nossa limitação de conhecimento, às vezes não temos respostas para muitas perguntas difíceis. E às vezes pessoas nos perguntam: mas e aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Cristo?
Como é que elas vão ser? Irmãos, Deus é justo juiz e Ele é perfeito e Ele saberá conduzir cada detalhe. O importante somos nós que temos conhecimento da Sua palavra e vivemos sobre a luz do conhecimento da Sua palavra. Então nós temos que atentar para essas duas vertentes e nós temos que escolher e nos posicionarmos de uma maneira firme, porque esses irmãos dessa época, irmãos, eles estavam passando por sérias dificuldades depois de ter conhecido a Cristo de terem vivido o primeiro amor. Estavam passando momentos de lutas, de dificuldades, de aflição, e alguns estavam com perigo de naufragar na fé. E o escritor diz para eles: não deixem de congregar, e dá uma série de advertência e lista todos os heróis da fé e as lutas e dificuldades que eles passaram, mas que eles perseveraram na fé e foram vitoriosos, e que nós igualmente devemos trilhar o mesmo caminho, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé, como também foi da deles. Então essas duas vertentes nos falam o seguinte: para com aqueles que rejeitam a Cristo na vida, durante o seu período de vida, ou que por algum momento aceitou a Cristo, mas se apartou da proteção de Deus, porque é possível, nós cremos que é possível que aquele que está salvo, ele pode se desviar dos caminhos do Senhor. Eu não creio numa graça que o aprisione a uma situação, né, não lhe dando opções de livre escolha e de livre-arbítrio, porque isso feriria o livre-arbítrio. Então, a predestinação incondicional, fatalista, eu não creio nela. Eu creio na predestinação pela onisciência de Deus, e Ele então predestinou os vencedores para herdar o reino de Deus. Amém? Em primeiro lugar, então, para aqueles que rejeitam a Cristo na sua vida, juízo divino. E aqui a epístola de Hebreus, no capítulo 10, versículo 27, nos fala a respeito. Estamos no contexto do que nós estamos lendo. Hebreus 10, 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Aqui é o castigo do pecado voluntário, ou seja, aqueles que se apartam de Cristo. Então, se nós pegarmos aí, e os irmãos podem ler mais versículos, os irmãos vão entender, que o juízo de Deus vem sobre aqueles que desobedecem ou que voluntariamente se apartam do caminho do Senhor. E quando aqui ele está falando da questão do pecado voluntário, quando a questão fala em voluntariedade, irmãos, está implícito em livre-arbítrio. A pessoa está escolhendo. Ela não está sendo impelida e ela não tem forças para resistir a qualquer situação, de forma que ela não possa escolher, uma coisa ou outra. Ela tem o poder de escolha. E aqueles que rejeitam, vem condenação. Então, o que é que essas pessoas, o 26, o contexto para os irmãos entenderem melhor, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Mas sim o quê? Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Amém? Então, amados, essa epístola foi escrita justamente para que a igreja perseverasse no caminho e não esmorecesse na sua luta contra o pecado, contra a apostasia ou contra qualquer coisa que fosse contrário à vontade de Deus. Esse é um dos propósitos dessa epístola aos Hebreus. Amém? Para aqueles que rejeitam a Cristo na vida, além do juízo divino, vem a questão do afastamento do Espírito Santo de Deus. Porque uma vez que aceitamos a Cristo, o seu Santo Espírito vem habitar em nós. Ele faz morada em nós. Passamos a ter a mente de Cristo. Passamos a ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando nos apartamos de Deus e vivemos numa vida de rebeldia e desobediência, esse Espírito Santo se retira, ele se afasta de nós. Temos aí o exemplo de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Rei Saul. Nós sabemos, que quando Saul ele desobedece a Deus, ele anda num caminho que não deveria andar, o Espírito Santo de Deus se aparta dele, então ele é possuído por um espírito maligno.
que o atormentava constantemente. Bem? Então, 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, diz assim o seguinte: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Saul por 2 vezes já havia desobedecido ao Senhor, e o pecado de Saul não foi um pecadinho qualquer. Na realidade, nós vamos ver dentro do contexto aqui na história, nos livros históricos, né, que ele ergue um monumento para si. Na realidade, Saul já estava se ensoberbecendo. Sou escolhido de Deus, essas vitórias, eu sou o bonzão, né? Tanto é que quando as mulheres cantam, né? Saul matou os milhares, mas Davi os seus 10 milhares, ele se corrói de ciúme. Ele já estava corrompido. E vem, né? Consequentemente, né? O seu pecado leva à queda. E a sua queda faz com que o Espírito Santo de Deus se aparte dele. Então, amados, esse é mais uma das cartas aos Hebreus, né? Do perigo da apostasia, do perigo do desvio da presença de Deus. E nós vivemos esse perigo constantemente, porque nós estamos cercados por hostes malignas que estão lutando contra nós para que nós não venhamos alcançar a vitória. Há sempre uma resistência, há sempre alguém que se opõe. E independente da situação ou das circunstâncias, o nosso trabalho é o quê? É perseverarmos, confiarmos no Senhor e andarmos de uma maneira digna, com a vocação com que fomos chamados, para que venhamos alcançar esta vitória. E Deus não atende pecadores. É um outro problema dessa vertente de se apartar ou de não estar na presença do Senhor. 1 Samuel 28, 15. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que Deus Saul estava desesperadamente buscando direção de Deus, mas por causa do seu pecado, da sua apostasia, Deus já havia se apartado dele e não mais lhe respondia como anteriormente o fazia, através de orientação via profetas, ou até mesmo por sonhos, ou qualquer outro tipo de revelação que Deus pudesse manifestar. Mas aqui Saul, ele relata essas duas situações. Olha, Deus não me responde mais pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. E eu estou angustiado porque eu estou diante de uma batalha grandiosa e eu não sei o que fazer. E como Deus não me responde, aí o que ele vai? Ele vai consultar necromante, que Deus havia já condenado. Então, um abismo, irmãos, vai chamando outro abismo. Esse é o perigo que nós enfrentamos, né? Nos pequenos desvios que damos na nossa vida. Às vezes a gente desvia um pouquinho, mas não tem problema. Mas talvez aquela situação te leve a uma outra, e vai outra, e um abismo vai chamando outro abismo. E quando você vê, você está em meio a uma tormenta, numa tremenda dificuldade, às vezes apartada de Deus por causa das atitudes que toma, ou da forma como se conduz, e aí se vê numa situação difícil. Se encontrar lugar de arrependimento, Deus é fiel para restaurar e salvar. O problema é que quanto mais nos apartamos de Deus, mais nós vamos entrando num estado de rebeldia. E depois não encontramos, muitas vezes, lugar de um verdadeiro arrependimento para a restauração. E é aí que a coisa vai se complicando cada vez mais. Mas esse não é o nosso propósito, porque eu não quero falar aqui de maldição, né? de juízo sobre ninguém, mas eu quero falar das bênçãos. Eu quero falar da outra vertente que tem para aqueles que confiam no Senhor. Porque vale a pena. E é o que o escritor de Hebreus está dizendo. Não se apartem, perseverem, continuem firmes, porque vale a pena e tem vitória. E essa vertente é para aqueles que se sujeitam a Cristo durante a sua vida terrena. Em primeiro lugar, olha, inúmeras promessas tem, irmãos, inúmeras. Tá? Eu botei 3 aqui, como eu já disse, como anteriormente também tem muitas, também botei 3, amém? Mas poderia botar outras, ou até mais, amém? Então aqui eu selecionei 3. A primeira delas que eu quero falar é da eterna misericórdia de Deus. Aleluia!
Deus. Amém? Se nós vivermos em Cristo a nossa vida aqui na terra, teremos por toda a eternidade a sua misericórdia. Elas são eternas, irmãos. Vamos lá na primeira, Salmo 103, versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Amém? Além de ser sobre nossas vidas, nossos filhos ainda são beneficiados. E eu, esses dias eu estava falando com meu filho. Meu filho, você é tão abençoado, você é uma pessoa assim, né, com tantos talentos, tem tanta coisa. Filho, isso aí foi Deus que te deu, porque Deus fez uma promessa na minha vida, irmãos. Como fez na vida dos irmãos. Eu sempre falei que o salmo da minha conversão que tocou e mudou a minha vida foi o Salmo 128. E nesse salmo, a promessa está na minha casa, para minha esposa e para os meus filhos. Eles são reflexos, né, da bênção de Deus sobre a minha vida. Então não é para se exaltarem, mas é para temer a Deus e para buscar um aperfeiçoamento para que também seus filhos venham ser abençoados. E assim geração após geração. Então repousam bênçãos sobre nossas vidas que ainda vão até mesmo aos nossos filhos, irmãos. Eles também são abençoados quando nós tememos a Deus e andamos nos caminhos do Senhor. Tá? Então ela vai de geração, de eternidade a eternidade, sobre os que temem, né? Sobre os que o temem, e a sua justiça sobre o filho dos filhos. E temos aí Lamentações, né? 3:22. Lamentações 3:22 diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Amados, quando eu olho para a minha vida, para as minhas falhas, para os meus defeitos, para as vezes que eu falho com Deus, eu falo assim: Senhor, como Tu és bom e amoroso. Porque se Deus, muitas vezes fosse, ou nos tratasse como nós, às vezes tratamos o nosso próximo, há muito nós já teríamos sido consumidos. Porque Deus, Ele é misericordioso. As suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. E isso desfruta aqueles que temem a Deus e que andam nos seus caminhos. Nós desfrutamos dessas bênçãos. A fidelidade de Deus nós encontramos aí em Malaquias 3:6. Quando Deus está repreendendo o seu povo. E se os irmãos verem o contexto de Malaquias, da forma como eles estavam vivendo e se portando diante do Senhor, os irmãos vão ver o quanto Deus é misericordioso e bondoso, né? Mas aí o Senhor diz: olha, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aí, e esse versículo também está falando sobre a imutabilidade de Deus. Porque Deus não muda. Por quê? Porque Deus tem um pacto com Israel. Um pacto que Ele firmou com Moisés, depois com Abraão, né? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés ali no Sinai, com Davi. Deus é Deus de pactos e de aliança. E hoje Ele firmou um pacto conosco, irmãos, na nova aliança através de Cristo Jesus. E porque Ele não muda, nós não somos consumidos. Que esse povo aqui, descendente de Jacó, aqui com quem Deus tinha promessa, olha no contexto anterior aí, eles estavam professando o nome do Senhor, aí vinha na hora de dar a oferta, né, onde Deus pede o melhor e Deus dá ali toda uma orientação a respeito daquilo que deveria ser levado a Deus, que é o melhor do rebanho, o melhor disso, o melhor daquilo que é para Deus. Aí o povo trazia o aleijado, trazia o defeituoso, trazia o cego, trazia o coxo, os sacerdotes se corrompendo, né? Se deixando assim, subornar. E aí Deus os repreende severamente e fala: olha, filho de Jacó, eu, Senhor, não mudo, por isso vós, o filho de Jacó, não sois consumidos. Porque se Deus mudasse, irmãos, consumiria. Amém? Então nós desfrutamos, né, da fidelidade de Deus,
porque eles estavam desfrutando, não porque fossem bons e fiéis, mas porque Deus tinha uma aliança com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, por aí vem. Assim como Deus tem uma aliança conosco, através de Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, né? A eterna salvação, descrita lá em Hebreus, capítulo 5, verso 9. E a última aqui, para a gente já começar a concluir e irmos para a ceia. Hebreus, capítulo 5, verso 9, nos diz o seguinte: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele está falando de Cristo aqui, do sacerdócio perfeito e eterno, que substitui o pacto anterior da velha aliança. E esse pacto, por ser perfeito, ele é eterno. A eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Tá? Então, tudo isso que Hebreus está falando aqui, irmãos, questão de obediência, sacerdote, fé, tudo isso aqui é contexto daquilo que nós vimos no nosso tema inicial. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é imutável. Por isso nós que descansamos em Cristo, estamos debaixo da sua bênção, da sua proteção, estamos debaixo da sua palavra. Amém, irmãos? Nós estamos debaixo da palavra do Senhor. Não é porque já somos bonzinhos e perfeitos, não. É porque estamos debaixo da palavra do Senhor, mas estamos lutando para obedecer. A mesma situação quando Daniel vai orar a Deus pelo povo de Israel. Acho que é Daniel ou Ezequiel. Agora aqui deu um nó. Mas ele diz o seguinte, quando ele vai e ora ao Senhor, ele ora o seguinte: Senhor, não pela nossa fidelidade, porque o que nós merecemos é o teu juízo, o teu castigo, mas por teu amor, por tua bondade, é que eu me achego a ti em oração, por esse povo, por mim, por essa nação. Porque Deus é bom. Agora nós não devemos, amém? Já partindo aqui para a conclusão, nós não devemos abusar dessa bondade, desse amor, dessa fidelidade de Deus. Nós temos que ter um compromisso com Deus, uma vida coerente com a fé que professamos. É claro que não vamos atingir a perfeição, né, de Deus, né, que Deus é perfeito total aqui, mas nós podemos atingir uma perfeição que a Bíblia fala. E nós temos que correr atrás dela. Não no intuito, né, de sermos salvos. E aqui eu quero relembrar o que falou o nosso pastor, o pastor Evanilton aqui na sexta. Não na questão do legalismo, né? Não de fazermos porque vamos ser salvos, mas porque somos salvos, porque amamos o Senhor, porque queremos dar o melhor para Deus, e porque o seu Santo Espírito habita em nós e nos conduz a uma vida de santidade, uma vida que seja agradável a Deus. Porque aquele que tem sobre si o Espírito de Deus e anda de maneira desordenada, ele não está andando num caminho que é agradável aos olhos do Senhor. Então tem promessas, tem bênçãos e tem vitória, irmãos. E o que nós temos que confiar aqui é nessa imutabilidade de Deus, mas temos que andar na segunda vertente, de obediência e submissão ao nosso Deus maravilhoso. Porque se assim fizermos, como Ele é imutável, as bênçãos virão, as recompensas virão, a vida eterna virá sobre nossas vidas, para nós. Amém, meus irmãos? Hoje é dia de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Aleluia. Fazendo um memorial, trazendo à nossa mente o sacrifício expiatório de Cristo, que nos redimiu de todo o pecado e nos dá esperança de vida eterna. Esse memorial que lembra a promessa de que Ele há de vir para buscar a sua igreja, para nós estarmos eternamente com Ele. Que haja em nossos corações, irmãos, esse espírito de gratidão, de louvor, de adoração, de agradecimento ao que Deus é, ao que Ele fez por nós
e ainda o que Ele há de fazer, porque Suas promessas ainda repousam sobre nossas vidas, desde que nós permanecemos, né, com Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja Metodista Wesleyana, santidade como estilo de vida.